O preço da traição quanto custa? Para Diogo Pereira, não custava nada. Ele pensava que podia deitar fora a sua esposa de 10 anos, a mulher que tinha construído o seu mundo, como se fosse notícia velha. Ele acreditava que podia passear a sua nova e jovem modelo, Sofia, no evento mais exclusivo do ano, a gala da Fundação das Artes Metropolitanas, e chamar-lhe uma vitória. Imaginava a sua ex-esposa, Clara, sentada em casa, destroçada e irrelevante. Mas esqueceu-se de um pormenor crucial. Quando empurras alguém para com a lama, não fazes a mínima ideia de quem eles vão conhecer quando se levantarem. Nesta noite, Diogo Pereira está prestes a aprender essa lição em frente à elite de Lisboa, porque o seu passado está prestes a atravessar a porta e o seu futuro está a abri-la. O ar no apartamento com vista para o Parque Eduardo VII era denso com o aroma de um perfume caro e uma arrogância latente. Diogo ajeitou as lapelas de seda do seu smoking Tom Ford, captando o seu reflexo na janela do chão ao teto. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, um reino em expansão que ele sentia que finalmente estava pronto para governar. "O que é que achas do meu aspecto?" perguntou, embora não fosse uma pergunta, mas sim uma exigência de afirmação. Sofia, estirada no sofá de couro branco, levantou o olhar do seu telemóvel. O seu vestido era um testamento do recente bônus de Diogo, um número vermelho fogo e sem costas de Alexandre Gautier, que se agarrava ao seu corpo tonificado. "Milhões de euros, meu amor. Não, 1.000 milhões. Disse ela com um sorriso que mostrava os seus dentes perfeitamente revestidos. Um sorriso desenhou-se no rosto de Diogo. 1.000 milhões. Ele gostava do som disso. Era aspiracional. Por agora, ele era vice-presidente sênior em capitais cruzadas de elite, uma respeitável firma de capital privado. Mas a respeitabilidade não era o objetivo. O domínio era. E esta noite, a gala da Fundação das Artes Metropolitanas era a sua coroação. "Este vestido é tudo, Diogo. Vou ser a conversa da festa", disse Sofia, levantando-se para dar uma volta. "Seremos a conversa da festa", corrigiu a ele, com voz suave mais firme. Ele aproximou-se e colocou as mãos na cintura dela. "Este é o nosso começo. O mundo precisa de ver o novo Diogo Pereira. O verdadeiro Diogo Pereira." A parte não dita flutuava no ar. Não o Diogo e Clara Pereira. Clara, a sua ex-esposa. O divórcio tinha sido finalizado há 6 meses, mas o sabor amargo ainda persistia na sua boca. Não de arrependimento, mas de aborrecimento. Os procedimentos tinham sido uma chatice, uma tediosa ruptura de uma vida que se tinha tornado pequena para ele. Tinham estado juntos durante 10 anos, desde a universidade. Agora ele via-a como uma relíquia do seu passado, uma fotografia a preto e branco na sua nova vida a cores. Ele recordava-a sempre com roupas sensatas, o cabelo preso, as suas mãos manchadas de carvão ou tinta dos seus passatempos. Tinha sido uma estudante de arquitetura quando se conheceram, cheia de paixão. "Quero projetar espaços que respirem", dizia ela. Mas a sua ambição tinha sido discretamente guardada ano após ano para o apoiar. Ela tinha gerido a sua casa, organizado os seus jantares de trabalho, revisto os seus relatórios e celebrado as suas promoções como se fossem dela. Tinha sido a esposa corporativa perfeita, o andaime que lhe permitiu construir a sua carreira. E como todo o andaime, estava destinado a ser desmontado assim que a estrutura estivesse completa. O argumento final repetia-se na sua cabeça, uma cena que ele tinha editado para o seu próprio conforto. "Já nem sequer me vês, Diogo", tinha dito Clara, com a voz a tremer, mas sem se quebrar. Ela estava de pé na cozinha da sua antiga casa, a que ela própria tinha renovado com esmero. "Eu vejo-te, Clara. Simplesmente não acho que queiramos as mesmas coisas já."
respondido ele com frieza, olhando para o seu relógio. Tinha uma reserva para jantar com Sofia. O que é que eu quero que seja tão diferente? Tinha perguntado ela, com os olhos suplicantes. Estás contente? Tinha dito ele, a palavra soando como um insulto na sua língua. Estás feliz com esta casa? Com os teus pequenos projetos de arte? O meu mundo está a tornar-se maior. Preciso de alguém que possa acompanhar o ritmo. Ele tinha convenientemente omitido a parte em que ela tinha encontrado os recibos do hotel, a lingerie que não tinha comprado para ela, as fotos sorridentes dele e de Sofia numa viagem de negócios à costa. Ele tinha enquadrado a narrativa para si mesmo e para os poucos amigos mútuos restantes, como uma ruptura consciente, uma divergência de caminhos. Ele estava a voar para a estratosfera. Ela estava contente por permanecer no chão. Acham que ela vai saber o que se passa esta noite? Perguntou Sofia, tirando-o do seu devaneio. Estava a aplicar a última camada de batom vermelho rubi, Diogo. Ele zombou. Quem, Clara? Deus, espero que sim. Espero que alguém lhe envie um link para uma coluna de fofocas. Talvez assim ela entenda o que perdeu. Ele imaginou-a no seu pequeno apartamento do outro lado do rio, nos arredores, provavelmente a desenhar algo que ninguém veria, ou a ler um livro. A imagem encheu-o de uma satisfatória sensação de superioridade. Ele tinha ganho. Pronta para ir? Ele estendeu-lhe o braço. Pronta para fazer uma entrada? Ronronou Sofia, pegando nele. Enquanto o elevador descia, Diogo sentiu uma onda de adrenalina. A gala não era apenas uma festa. Era um campo de batalha de influência e percepção. Era onde os negócios eram sussurrados sobre champanhe e as fortunas eram medidas pelo corte de um fato ou pelo brilho de um diamante. Nesta noite, com Sofia no seu braço, ele não estava apenas a assistir. Estava a fazer uma declaração. Era poderoso. Era desejável e tinha-se libertado do passado tranquilo e despretensioso que era a sua primeira esposa. Ele era completamente, felizmente ignorante do facto de que o andaime, uma vez removido, pode revelar uma obra-prima que estava escondida à vista de todos. E que as obras-primas, ao contrário dos edifícios novos e brilhantes, são intemporais e não têm preço. O carro parou em frente à grande entrada iluminada do Museu da Fundação das Artes. Um rio de veículos de luxo fluía à sua volta, depositando a alta sociedade de Lisboa num tapete vermelho felpudo que subia os icônicos degraus. O ar crepitava com o flash das câmaras e o baixo zumbido de uma conversa excitada. Espetáculo, sussurrou Diogo, apertando a mão de Sofia. Um assistente uniformizado abriu-lhes a porta e saíram para o ar fresco de outono. Os paparazzi, inicialmente focados numa atriz de Hollywood à sua frente, viraram algumas lentes para eles. Diogo endireitou a gravata. Um movimento praticado de importância casual. Guiou Sofia para a frente, a sua mão colocada com um ar de propriedade nas costas dela. Ela desempenhou o seu papel na perfeição, sorrindo deslumbrantemente, inclinando a cabeça de tal maneira. Uma sereia em escarlate. Eles eram uma visão do sucesso moderno, o financeiro de fato impecável, e a sua bela e jovem companheira. Alguns fotógrafos gritaram, "Por aqui, sorriso grande." Eles sabiam que ele era de Capitais Cruzadas, uma firma com bolsos fundos e uma reputação crescente. Valiam algumas fotos. Lá dentro, o grande salão tinha se transformado num país das maravilhas etéreo. Imponentes arranjos de orquídeas brancas e ramos de cristal estendiam-se em direção ao teto abobadado. Os empregados, de casacos brancos impecáveis, moviam-se em silêncio pela multidão, equilibrando tabuleiros de taças de champanhe cintilantes e canapés intrincados. O som era uma sinfonia de tilintar de vidro, risos sofisticados e o suave ondulado de um quarteto de cordas que tocava num canto distante.
Diogo respirou tudo. Este era o seu elemento. Diogo, meu rapaz, ressoou uma voz. Era Roberto Nogueira, um diretor-geral de uma firma rival, um homem cujo respeito Diogo ansiava. Roberto, que bom ver-te, disse Diogo, apertando a sua mão com segurança. Conheces a minha parceira, Sofia? Prazer, disse Nogueira, os seus olhos fazendo uma rápida avaliação de apreciação do vestido de Sofia. Vocês os dois fazem um belo casal. Capitais Cruzadas deve estar a tratar-te bem. Não me posso queixar, disse Diogo, com um encolher de ombros modesto que era tudo menos isso. À medida que se aprofundavam na multidão, Diogo sentiu o efeito da sua chegada. Ele viu os olhares, os sussurros por detrás das mãos. Ele viu algumas esposas dos seus colegas olharem Sofia de cima a baixo, com uma mistura de inveja e desdém, o que lhe pareceu particularmente divertido. Ele viu Patrícia Lencastre, a mais notória colunista de fofocas da cidade, a tomar notas mentais da sua presença. Perfeito. Na manhã seguinte, a sua foto estaria na página 6, cimentando o seu novo estatuto. Ele era um conquistador. Desfrutando dos seus despojos, ele guiou Sofia em direção ao salão de baile principal, fazendo questão de parar e conversar com todos os que eram importantes. Ele era encantador, espirituoso e completamente magnético. Ele apresentou Sofia não apenas como a sua parceira, mas com pequenos detalhes. A brilhante mente de marketing por detrás de... a mulher com o olho impecável para o estilo, dando-lhe um verniz de substância que ele sentia que se refletia bem nele. Fico tão feliz por termos vindo, sussurrou Sofia, com os olhos arregalados pelo glamour de tudo. Este é um mundo diferente. Habitua-te, disse ele suavemente. Este é o nosso mundo agora. O seu olhar percorreu a sala e ele sentiu uma pontada de algo que se recusou a nomear. Viu casais que estavam casados há décadas, homens e mulheres que tinham resistido à tempestade juntos. Viu o conforto fácil entre eles, os sorrisos partilhados que falavam de uma história profunda. Lembrou-lhe, apenas por um segundo, de como ele e Clara costumavam ser nestas coisas. Ela ficaria sempre por perto, a sua mão encontrando a dele na multidão. Um sinal silencioso de apoio. Ela sabia com quem falar, quem evitar, quem tinha o poder real em oposição à ilusão dele. Ela tinha sido a sua navegadora social. Ele afastou o pensamento. Esse era o velho Diogo, o Diogo dependente. Ele já não precisava de um navegador. Ele era o capitão do seu próprio barco. Então ele viu exatamente quem estava a procurar. O seu chefe, o formidável CEO de Capitais Cruzadas, o Sr. Gerardo do Rio, que estava de pé com um pequeno grupo perto da exposição do leilão silencioso. Gerardo era um titã da indústria, um homem cuja aprovação podia fazer ou desfazer carreiras. Espera aqui, Sofia, instruiu Diogo, entregando-lhe uma taça de champanhe. É hora de prestar os meus respeitos. Ele aproximou-se, pondo a sua cara mais séria e ambiciosa. Senhor do Rio, uma noite maravilhosa. Gerardo virou-se, a sua expressão neutra. Pereira, que bom que vieste. A firma deve estar representada. Ele não o apresentou a Diogo, os homens com quem ele estava. É o evento da temporada, disse Diogo, tentando abrir caminho na conversa. Aquela nova aquisição no setor tecnológico foi uma jogada de mestre, a propósito. Os números parecem ainda melhores do que o projetado. Gerardo assentiu bruscamente. Estamos satisfeitos. A sua atenção já estava a dar devagar. Era claro que a conversa tinha terminado. Ligeiramente rejeitado, mas sem se desanimar, Diogo retirou-se. Não importava. A sua presença tinha sido notada. Ele reuniu-se com Sofia, o seu ego ainda completamente inflado. Ele
Ele tinha a mulher bonita, o trabalho de alto poder, o futuro brilhante. Ele era intocável. Foi então que a atmosfera no grande salão começou a mudar. Não foi barulhento ou repentino. Foi uma mudança subtil na pressão, como o ar antes de uma tempestade. O murmúrio da multidão acalmou-se e depois começou a inchar de novo, mas com um tom diferente. As cabeças viravam, não num olhar geral da sala, mas numa direção específica, em direção à grande entrada. Uma onda de silêncio focado estava a estender-se da porta para dentro. Os fotógrafos, que tinham estado preguiçosamente a tirar fotos da multidão, de repente agitaram-se em direção ao tapete vermelho, os seus flashes a disparar numa salva frenética e contínua. "O que está lá a acontecer?" perguntou Sofia, de pé nas pontas dos pés para ver por cima da multidão. "Chegou uma estrela de cinema?" Diogo esticou o pescoço, irritado com a interrupção, e depois viu a razão da comoção. Um carro, não um Escalade ou um Bentley, mas um Koenigsegg Jesko raro e incrivelmente elegante. Um fantasma de carro de milhões de euros. Tinha parado. Era o tipo de veículo que anunciava não apenas riqueza, mas uma estratosfera diferente de existência. Um porteiro, parecendo nervoso e excessivamente diferente, apressou-se a abrir a porta do passageiro. Diogo observou, ligeiramente curioso. Quem poderia comandar este tipo de atenção? E então ele viu-a. Uma mulher emergiu do carro. A multidão entre eles separou-se por um momento, criando uma vista perfeita e desobstruída da entrada do salão de baile para os degraus da frente. Por uma fração de segundo, o seu cérebro recusou-se a processar a imagem. Era como ver um fantasma, mas um fantasma reinventado por um mestre artista. Era Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. Não era a mulher de sapatos sensatos e casacos tranquilos. Esta mulher usava um vestido de seda azul meia-noite, uma criação personalizada de Schiaparelli que parecia verter sobre a sua figura, brilhando sob as luzes. Era elegante, ousada e absolutamente deslumbrante. O seu cabelo, uma vez preso, agora estava penteado em ondas soltas e glamurosas que caíam sobre os seus ombros nus. À volta do seu pescoço havia um colar de safiras e diamantes que não apenas brilhava, mas resplandecia, captando a luz de todas as direções. A taça de champanhe de Diogo sentiu-se de repente pesada na sua mão. A sua boca ficou seca e a pergunta de Sofia de antes ecoou na sua mente. Um cruel tormento de um universo que de repente se estava a inclinar violentamente sobre o seu eixo. Acham que ela vai saber o que se passa esta noite? Ela não só sabia. Ela tinha chegado. E enquanto um homem saía do lado do condutor do hipercarro, um homem que exalava uma confiança tranquila e inexpugnável, que fazia com que a própria bravata de Diogo parecesse a birra de uma criança. Diogo Pereira percebeu que o seu mundo perfeitamente construído estava prestes a despedaçar-se em 1.000.000 de pedaços. O homem que saiu do lado do condutor do Koenigsegg era Nicolau da Costa. O nome em si tinha peso em salas como esta, mas era pronunciado em tons baixos e reverentes, não gritado pelos paparazzi. Nicolau não era dinheiro novo, nem era simplesmente dinheiro antigo. Era dinheiro dinástico, uma fortuna enraizada no transporte marítimo e na banca europeia que tinha sido habilmente direcionada para a tecnologia do século XXI e para a energia sustentável. Aos 42 anos, ele era o CEO das inovações da Costa, um gigante global que engolia companhias como Capitais Cruzadas ao pequeno almoço. Ele era notoriamente reservado, raramente fotografado, e a sua presença em qualquer evento tornava-se instantaneamente o evento. Ele usava um smoking preto simples
impecavelmente adaptado, sem relógio vistoso, sem joias ostensivas. Não precisava. A sua presença era a sua declaração. Ele caminhou à volta do carro e ofereceu a mão a Clara. A forma como ele a olhava não era o olhar possessivo que Diogo dava aí. Augusto a Sofia. Era um olhar de genuína admiração e profundo afeto. Ele disse-lhe algo, demasiado baixo para que alguém mais o ouvisse, e ela riu. Foi o som da sua risada que atingiu Diogo como um golpe físico. Era mais leve do que ele se lembrava, mais livre. Era um som que ele não ouvia há anos, um som que ele tinha sufocado sem o saber. A multidão, que se tinha separado por curiosidade, agora separava-se por respeito. Nicolau da Costa e a sua impressionante companheira começaram a subir os degraus. Os flashes eram cegantes. Diogo, Diogo, quem é aquela? A voz de Sofia era aguda, com uma nota de pânico desconhecida. A confiança tinha se evaporado do seu rosto, substituída por uma testa franzida e confusa. Aquela mulher parece-me familiar. Diogo não conseguia falar. A sua garganta era um nó de betão. Sentiu uma centena de pares de olhos sobre ele. As pessoas que o conheciam sabiam do seu divórcio. Agora olhavam da visão radiante na porta para ele e a sua parceira vestida de escarlate. A comparação foi brutal. Ele sentiu uma vergonha quente e lancinante a subir pelo seu pescoço. Ele e Sofia tinham tentado fazer uma agitação. Clara e o seu companheiro tinham acabado de criar um tsunami. Aquela é a Clara. Finalmente sufocou o nome. Sabe a cinza. A mandíbula de Sofia caiu. Os seus lábios perfeitamente pintados separaram-se com incredulidade. Aquela é a Clara, a tua ex-esposa. Aquela que tu disseste que era normal. A sua voz era um guincho incrédulo. Ela olhou de Clara de volta para Diogo e pela primeira vez um brilho de dúvida, de reavaliação, entrou nos seus olhos. Clara e Nicolau pararam no topo dos degraus. Ele guiou-a com um leve toque no seu cotovelo. Os seus movimentos eram fluidos e seguros. Eles não caminhavam à procura de atenção, simplesmente comandavam-na. Ao entrarem no grande salão, o quarteto de cordas pareceu hesitar por um momento antes de recomeçar. Gerardo do Rio, o chefe de Diogo, que mal lhe tinha dado a hora do dia minutos antes, separou-se imediatamente da sua conversa e começou a mover-se em direção à entrada com uma passada decidida. Um tubarão que sente sangue, ou neste caso, dinheiro na água. Nicolau, que grata surpresa, ressoou Gerardo. A sua voz agora a resumir uma adulação que era nauseante de testemunhar. Nicolau cumprimentou-o com um aceno educado e reservado. Gerardo, um bom evento por uma causa digna. O seu olhar era tranquilo, sem perder a energia frenética que a sua chegada tinha causado. E então os seus olhos, de um azul profundo e inteligente, varreram a sala e pousaram por um breve e arrepiante momento em Diogo. Não havia malícia no olhar, nem raiva. Havia algo muito pior, completa e total indiferença. Era o olhar que um homem dá a algo que está prestes a pisar sem se aperceber. Mas os olhos de Clara também o encontraram. Os seus olhares cruzaram-se através do mar de rostos boquiabertos. Diogo tinha esperado ver triunfo nos seus olhos, talvez um vislumbre de dor antiga. Não viu nenhum dos dois. Ele viu uma força tranquila e lúcida que nunca tinha visto antes. Era o olhar de uma mulher que conhecia o seu próprio valor. Uma mulher que já não era definida por ele ou pela sua opinião sobre ela. Nessa única olhadela, ela despojou-o de todo o seu poder. Ela não era a esposa rejeitada. Era uma rainha que simplesmente se tinha mudado para um palácio maior. A percepção atingiu Diogo com a força de um impacto físico. Isto não era apenas um encontro casual. Isto era uma declaração.
Mas não era a declaração de Clara para ele. Era uma declaração ao mundo sobre quem ela era agora. Ele era simplesmente um espectador insignificante da sua ascensão. Os sussurros eclodiram à sua volta, venenosos e rápidos. É aquela a ex-esposa do Diogo Pereira? Meu Deus, o que é que ele lhe fez? Aquele é o Nicolau da Costa, das inovações da Costa. Ele está com ela. Ouvi dizer que o divórcio foi complicado. Claramente ela caiu de pé, e sobre uma pilha de ouro. Olha a cara do Diogo. E com quem é que ele está? É de mau gosto? A palavra mau gosto atingiu Sofia como um estalo. Ela encolheu-se. O seu vestido escarlate, de repente, sentiu-se barato e barulhento ao lado da elegância intemporal de Clara. Os olhares de admiração que ela tinha recebido antes agora pareciam zombarias. Ela já não era um prêmio. Era um prêmio de consolação. E um mal, ainda por cima. Ela olhou para Diogo, não com adoração, mas com acusação. As suas promessas de um mundo maior e melhor estavam a desmoronar-se à frente dos seus próprios olhos. Ele tinha-lhe vendido um bilhete para a lista A, mas parecia que a sua ex-esposa era dona de todo o lugar. Diogo sentiu-se preso. Queria correr, desaparecer, mas estava congelado no lugar. Uma estátua de humilhação num fato Tom Ford. Ele tinha vindo à gala para ser o homem, mas em 5 minutos tinha se tornado o motivo de chacota. Clara, guiada por Nicolau, começou a mover-se em direção ao salão de baile, cumprimentando algumas pessoas com um sorriso caloroso e genuíno. Ela movia-se com uma graça que ele nunca soube que ela possuía. Ele sempre a tinha visto como uma pessoa com os pés na terra, prática. Ele nunca percebeu que, com o apoio certo, as pessoas com os pés na terra podem voar. Diogo viu como o seu chefe, o Sr. Gerardo do Rio, adulava Nicolau, rindo-se demasiado alto de algo que ele lhe disse. Depois, Gerardo virou-se e fez um gesto a Clara com profundo respeito. Eles dirigiam-se para eles, não para ele, mas para o palco principal na frente do salão de baile. O seu caminho levá-los-ia diretamente para além do lugar onde Diogo e Sofia estavam parados, enraizados no seu próprio inferno pessoal. O momento que ele temia era agora inevitável. Uma confrontação estava a chegar, mas enquanto Clara caminhava em direção a ele, parecendo majestosa e serena, ele soube com uma certeza nauseante que isto não seria uma confrontação entre iguais, seria uma execução. Os poucos metros de tapete persa que os separavam pareceram um passeio da vergonha de 1 quilômetro de comprimento. O ar rareou à volta de Diogo. Cada sussurro do vestido Schiaparelli de Clara parecia gozar com o brilho sintético do vestido de Sofia. Nicolau da Costa caminhava com o ritmo sem pressas de um homem que é dono de cada sala em que entra. Os seus olhos estavam focados para a frente, mas Diogo sentiu o seu poder periférico. O Sr. Gerardo do Rio, ainda ligado ao lado de Nicolau como um peixe-piloto a um tubarão, foi quem viu Diogo primeiro. Um brilho de aborrecimento cruzou o seu rosto, como se Diogo fosse um móvel infelizmente colocado no seu caminho. Pereira, disse o seu tom seco e desdenhoso. Nicolau e Clara pararam. O momento suspendeu-se no tempo. O ruído ambiente da gala pareceu desvanecer-se num rugido abafado, focando todo o som e a luz naquele quadro impossivelmente constrangedor. Clara olhou para Diogo, a sua expressão serena. Não havia raiva, nem pena. Era o olhar educado e distante que se dá a um antigo colega de um trabalho já passado. Diogo, disse ela, a sua voz uniforme e fria. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele, e soava estranho, clínico. O orgulho de Diogo, esmagado e batido, fez uma última e patética resistência. Sentiu uma necessidade esmagadora de se afirmar, de provar que não era a figura patética que todos viam agora.
Ele fez um gesto rígido em direção a Sofia, que parecia querer que o chão a engolisse. Clara, lembras-te da Sofia? Disse ele, as palavras saindo mais duras do que ele pretendia. Era um golpe mesquinho e desesperado. Uma tentativa de lhe recordar a razão pela qual o seu casamento tinha terminado. O olhar de Clara pousou em Sofia por uma fração de segundo. Ela fez um pequeno, quase imperceptível, aceno de cabeça. Não foi o cumprimento de uma igual, mas sim um descarte. Ela nem sequer disse o seu nome. Tinha deixado Sofia completamente insignificante, sem uma única palavra. Sofia encolheu-se visivelmente, a sua cara a ficar de um tom avermelhado que chocava horrivelmente com o seu vestido. Nicolau da Costa, que tinha permanecido em silêncio, finalmente falou. A sua voz não era alta, mas cortou a tensão com a precisão do bisturi de um cirurgião. Ele olhou diretamente para Diogo, mas as suas palavras eram para o seu chefe. Gerardo, disse ele, o seu tom perigosamente suave. Não sabia que a Capitais Cruzadas fazia parte do nosso portfólio filantrópico atual. O Sr. Gerardo do Rio empalideceu. Nicolau, nós somos grandes admiradores do trabalho da Fundação. Contribuímos anualmente. Admirável, replicou Nicolau, os seus olhos ainda fixos em Diogo. Depois ele virou ligeiramente o seu olhar, para incluir Sofia. O trabalho da Fundação este ano foca-se em apoiar artistas e designers emergentes, mulheres de substância e visão, que talvez tenham sido negligenciadas. Ele deixou que as palavras pairassem no ar, cada uma um dardo perfeitamente direcionado. Diogo sentiu o sangue gelar, mas a jogada de mestre ainda estava para chegar. Nicolau voltou a sua atenção completa para Clara, a sua expressão suavizando-se para uma de genuíno orgulho. Ele colocou uma mão suavemente nas costas dela. Mas as apresentações estão em ordem, disse ele, a sua voz agora projetando-se ligeiramente para que os que estavam perto ouvissem. Gerardo, acho que ainda não te apresentaram formalmente a minha noiva. Um suspiro coletivo foi audível dos convidados circundantes. Noiva. A palavra detonou no centro da sala. Não era um caso. Não era um recomeço. Era um compromisso de um dos homens mais esquivos e poderosos do mundo. Os olhos de Gerardo do Rio arregalaram-se de surpresa, depois com uma compreensão frenética e nascente. Ele olhou da cara serena de Clara para a horrorizada de Diogo. O cálculo profissional estava a acontecer na sua cabeça à velocidade da luz. As minhas mais sinceras felicitações, Nicolau. A ambos, gaguejou Gerardo, estendendo a mão a Clara. É um prazer, Diogo. E a Clara Lopes, respondeu ela, usando seu apelido de solteira. Ela apertou a mão dele com firmeza. É um prazer conhecer-te, Gerardo. Diogo sentiu o mundo a girar. Lopes. Ela tinha se despojado do seu nome. Tinha se despojado de tudo o que estava relacionado com ele, mas Nicolau não tinha terminado. Isto não era uma simples matança social. Era uma dissecção metódica. Mas tu estás enganado numa coisa, Gerardo, continuou Nicolau. Um sorriso fraco e afiado a tocar os seus lábios. A Clara não é apenas a minha noiva. Ela é a razão pela qual todos estamos aqui esta noite. Ele fez um gesto vago em direção ao palco na outra extremidade do salão de baile. O projeto central da Fundação, este ano, o que a minha companhia subscreveu com um apoio de 50 milhões de euros, é a nova ala de design contemporâneo da Costa no museu. O Sr. Gerardo do Rio assentiu com entusiasmo. Sim, claro. Todos nós estávamos à espera da revelação dos designs esta noite. O sorriso de Nicolau alargou-se. Ele olhou para Clara com pura adoração. Então, permitam-me apresentar-vos a força criativa por trás disso. A vencedora do concurso internacional às cegas, a arquiteta principal e designer de toda a ala da Costa,
a arquiteta Clara Lopes. Silêncio. Um silêncio profundo e ressonante caiu sobre a gala. Diogo Pereira sentiu que o chão se afundava debaixo dele. Não podia ser. Os pequenos projetos de arte, os esboços que ele tinha desdenhado, a paixão que ele tinha chamado de passatempo, tudo era real. Enquanto ele subia a sua escada escorregadia, ela tinha estado a construir um império próprio em segredo. Ela não só tinha caído de pé, ela tinha construído a sua própria maldita plataforma de lançamento. O Sr. Gerardo do Rio ficou de boca aberta, completamente atônito. Ele olhou para Clara com um tipo de respeito completamente novo, um que beirava o espanto. Depois olhou para Diogo com uma raiva assassina e nascente. Finalmente ele entendeu. Diogo Pereira, o seu vice-presidente arrogante e presunçoso, tinha rejeitado uma mulher que agora estava inextricavelmente ligada a um projeto de 50 milhões de euros com Nicolau da Costa, um homem com quem Gerardo tinha estado a tentar conseguir uma reunião há mais de um ano. A humilhação foi absoluta. Foi uma aniquilação pública, profissional e pessoal. Diogo tinha vindo à gala para se gabar da sua nova vida brilhante, apenas para que a mulher que ele tinha deitado fora fosse revelada como a verdadeira obra-prima da noite. Clara fez um pequeno e elegante aceno de cabeça. Espero apresentar os designs finais mais tarde esta noite, disse com calma. Agora, se nos dão licença, o Nicolau e eu temos algumas pessoas para ver. Com isso, eles moveram-se. A multidão separou-se para eles como o mar vermelho. Deixaram Diogo parado ali, uma casca vazia de um homem ao lado de uma mulher, num vestido vermelho, que estava a começar a olhá-lo com puro e não adulterado desprezo. Os sussurros começaram de novo, mas agora não eram apenas fofocas. Eram o seu obituário profissional, a ser escrito em tempo real. O resto da noite decorreu num borrão de requintada tortura para Diogo. Ele e Sofia permaneceram congelados no seu lugar por uns momentos, o epicentro de uma onda de choque de fofocas que agora se irradiava pela gala à velocidade da luz. Cada conversa sussurrada, cada dedo a apontar, cada esgar, era uma nova facada de humilhação. Sofia foi a primeira a quebrar. Tu disseste-me que ela era uma ninguém, sibilou, a sua voz baixa e venenosa. Tu disseste que ela era uma artistazinha triste a viver numa caixa de sapatos. Tu disseste que eu era a melhoria. Como é que eu podia saber? Replicou Diogo, a sua voz a quebrar. Ela estava na defensiva, perdida. Ela nunca fez nada como isto antes. Talvez porque nunca a deixaste. Os olhos de Sofia eram frios e calculistas. Ela estava a reavaliar o seu investimento e as ações estavam a cair. A vida de glamour que Diogo tinha prometido era uma mentira, uma imitação barata do que era real. A vida que Clara agora habitava sem esforço. Sofia não tinha melhorado. Ela tinha sido enganada. Antes que Diogo pudesse responder, o Sr. Gerardo do Rio estava de volta. A sua cara era uma nuvem de tempestade. Ele agarrou o braço de Diogo com uma força de ferro e conduziu-o à força para uma alcova isolada atrás de uma coluna de mármore. Tu és um idiota, Pereira, rosnou Gerardo, a sua voz um sussurro letal. Ou és apenas estupidamente terminal? Senhor, eu não tinha a menor ideia. Cala-te, cortou-o Gerardo. Simplesmente cala-te. Tu tens alguma ideia do que fizeste? Nós temos estado a tentar fazer negócios com as inovações da Costa durante 2 anos. Toda a nossa nova estratégia de fundos tecnológicos depende de conseguir uma parte do seu novo portfólio de energia. Eu tenho estado a ligar para o escritório deles todas as semanas, a ser bloqueado pelos seus assistentes. E esta noite, finalmente o conheço. E com quem é que ele está noivo? Com a ex-esposa do meu vice-presidente idiota. A mulher que tu traíste e que deixaste.
A mulher que agora é a designer principal do seu projeto de 50 milhões de euros. Vês o problema aqui, Diogo? Liga os pontos para mim. A mente de Diogo era um muro em branco de pânico. Eu posso arranjar isto. Eu posso falar com ela. Gerardo soltou uma risada curta, semelhante a um latido, que não tinha humor. Tu não farás tal coisa. Não te aproximarás da senhora Lopes ou do senhor da Costa. Tu vais pegar na tua acompanhante. Disse a palavra com total nojo. E tu vais sair, em silêncio, por uma porta lateral, no meu escritório, na segunda-feira, às 8 da manhã. Ponto final, disse Gerardo, a sua voz baixando para uma calma gelada, que era mais assustadora do que a sua raiva. E eu sugiro que passes o fim de semana a atualizar o teu currículo. Ele virou-se e foi-se embora, deixando o Diogo a tremer, a sua carreira a passar-lhe à frente dos olhos. Entretanto, do outro lado do salão de baile, Clara e Nicolau tinham sido amavelmente bem-vindos à mesa principal, organizada pelo diretor do museu e pelos chefes da fundação. A conversa era animada, centrada na arte, arquitetura e no futuro do design. Clara falava com uma eloquência e paixão que cativava todos. Ela não era apenas uma noiva, era uma visionária por direito próprio. Mais tarde, durante um momento tranquilo, enquanto estavam numa varanda privada com vista para a cidade, Nicolau envolveu um chale de cachemira à volta dos seus ombros. Estás bem? Perguntou ele suavemente, a sua preocupação genuína. Clara olhou para o horizonte brilhante da mesma cidade que Diogo tinha olhado do seu apartamento. Mas a sua vista era diferente. Ela não estava a tentar conquistá-la. Ela era parte dela. Estou, disse, e ela falava a sério. Durante anos senti-me como uma sombra. Pensei que a validação dele era a única coisa que me fazia real. Ao vê-lo esta noite não senti raiva, não senti vingança, senti nada. Ele é apenas um homem que eu costumava conhecer. Ela virou-se para Nicolau, os seus olhos a brilharem de gratidão. Viste algo em mim, Nicolau, quando eu nem sequer conseguia ver em mim mesma? Ele sorriu, metendo um fio de cabelo solto atrás da sua orelha. Eu vi uma artista brilhante. Eu vi uma mulher de uma força e integridade incríveis, que merecia ter o seu nome nas luzes, não escondido nas notas de rodapé da história de outra pessoa. Eu apenas fornecia a moldura. Tu és a obra-prima. O seu momento foi interrompido por aplausos do salão de baile. A apresentação estava a começar. Era hora de Clara subir ao palco. De volta à alcova, o mundo de Diogo tinha se desmoronado completamente. Ele virou-se para voltar para Sofia e dizer-lhe que iam embora, mas ela já tinha ido. Ele olhou para a multidão e viu-a. Ela estava a falar com Roberto Nogueira, o diretor da firma rival. Ela ria-se de algo que ele disse, colocando uma mão delicada no seu braço. O seu vestido escarlate, um farol de oportunismo. Ela já tinha cortado as suas perdas e estava a procurar o seu próximo investidor. Derrotado, Diogo cambaleou para uma saída lateral, ignorando os olhares curiosos e de pena. Enquanto ele empurrava a porta para o ar frio da noite, o som dos aplausos ressoou do salão de baile, seguido pela voz clara e segura do diretor do museu. E agora é a minha grande honra dar as boas-vindas ao palco à gênio criativa por trás da nova ala, a arquiteta Clara Lopes. Diogo não olhou para trás. Ele não conseguia suportar. Ele tinha entrado na gala a pensar que era o rei da sua própria história, apenas para se tornar uma nota de rodapé na dela. 2 semanas depois, a cidade ainda estava cheia de rumores. As páginas da sociedade e as revistas de arquitetura tinham se enchido de elogios sem fôlego para a ala da Costa. Clara Lopes era a sensação da cidade, elogiada não como a noiva de um multimilionário,
mas como um novo talento formidável no mundo do design. A sua visão, uma fusão de materiais sustentáveis e espaços cheios de luz e centrados no ser humano, foi aclamada como revolucionária. Clara estava no meio de um loft cavernoso e banhado pelo sol no centro, que agora servia como a sede do seu estúdio de design. Os planos estavam estendidos sobre enormes mesas de carvalho e uma equipa de jovens arquitetos brilhantes discutia animadamente amostras de materiais. O ar zumbia com criatividade e propósito. Este era o seu mundo. Um mundo que ela tinha construído a partir das cinzas da sua antiga vida. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de texto de Nicolau. A pensar em ti, não trabalhes demasiado. O mundo pode esperar um dia pelo seu próximo edifício bonito. Ela sorriu. A sua relação era um porto tranquilo na sua nova e agitada vida. Ele nunca a ofuscava, nunca competia com ela. Ele simplesmente celebrava o seu sucesso, encontrando tanta alegria nele como ela. Ele era um companheiro, não um proprietário. Houve uma suave batida na porta do seu escritório. A sua assistente, uma jovem astuta chamada Sarah, espreitou lá para dentro, parecendo invulgarmente indecisa. Senhora Lopes, começou ela, há um homem aqui. Ele tem uma carta para a senhora. Ele insiste em entregá-la em pessoa. Clara levantou o olhar, aborrecida com a interrupção. Estou ocupada, Sarah. Pede-lhe para te deixar contigo. Eu tentei, senhora, disse Sarah, a sua voz baixando. É o Diogo Pereira. Clara congelou. O nome parecia uma relíquia de outra era, um fantasma no banquete. Ela não o tinha visto nem ouvido falar dele desde aquela noite. Ela tinha ouvido os sussurros de que ele tinha sido forçado a vender o apartamento, que vivia num pequeno apartamento alugado nos arredores, que era consultor. O eufemismo universal para estar desempregado. Um nó frio de pavor formou-se no seu estômago. Uma parte dela queria dizer a Sarah para que a segurança o retirasse, mas a curiosidade, e talvez o último fio persistente de uma história partilhada, venceu. Está bem. Deixa-o entrar. Diogo entrou no ateliê. A mudança foi chocante. O smoking Tom Ford, impecavelmente adaptado, tinha desaparecido, substituído por um blazer barato e mal ajustado. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um olhar desesperado e atormentado nos seus olhos. Ele estava mais magro, e as linhas do fracasso estavam gravadas à volta da sua boca. Ele segurava um simples envelope branco na sua mão, como se fosse um salva-vidas. Clara, disse a sua voz rouca. Diogo, respondeu ela com frieza, sem se levantar, sem lhe oferecer um assento. Ela permaneceu atrás da sua grande secretária. Os planos estendiam-se entre eles como uma barricada. O que queres? Eu queria dar-te isto, disse, dando um passo em frente e colocando o envelope na beira da secretária dela. Ele não a olhou nos olhos. Eu só quero que o leias. Isso é tudo o que eu peço. Ela olhou para o envelope, depois para o seu rosto desgastado. O homem poderoso e intimidante, com quem ela uma vez tinha sido casada, tinha desaparecido. Em vez disso, havia um estranho, esvaziado pelas suas próprias escolhas. Bem, disse ela, já o entregaste. Já te podes ir embora. Ele levantou o olhar, um brilho da sua antiga frustração a mostrar-se. Não podemos simplesmente falar por 5 minutos, pelos velhos tempos? Nós não temos nada para falar, Diogo, disse Clara, a sua voz firme, mas não cruel. O nosso tempo acabou. Por favor, vai-te embora. Derrotado, ele assentiu lentamente e afastou-se do ateliê, arrastando os pés como um homem que tinha o dobro da sua idade. Clara ficou a olhar para o envelope por muito tempo, antes de finalmente o pegar.
Lá dentro havia uma carta manuscrita de 2 páginas. Era uma confusão divagante e autocompassiva. Ele escreveu sobre o seu arrependimento e os seus erros, mas tudo estava redigido na linguagem de uma vítima. Ele falou da pressão do seu trabalho, de como ele se desviou, de como sentia falta da vida simples que eles costumavam ter. Ele nunca mencionou Sofia pelo nome, referindo-se a ela apenas como um terrível erro de julgamento. O parágrafo final era o verdadeiro propósito da carta. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, Clara, mas ao ver o que tu estás a construir, isso lembra-me os sonhos que nós costumávamos partilhar. Eu estou num lugar difícil. Uma palavra tua para o Nicolau, ou para qualquer um, na verdade, poderia mudar tudo para mim. Eu só preciso de uma segunda oportunidade para me levantar. Eu não estou a pedir caridade, apenas que se abra uma porta para o homem que eu uma vez fui. Clara deixou a carta, uma profunda tristeza invadindo-a. Não por ele, mas pela mulher que ela tinha sido. A mulher que teria acreditado nesta patética manipulação. Ele não se arrependia do que fez. Ele arrependia-se de ter sido apanhado e de ter perdido tudo. Ele não sentia falta dela. Ele sentia falta do que ela lhe proporcionava. Nessa noite, ela mostrou a carta a Nicolau. Ele leu-a, a sua expressão ilegível, e devolveu-a. O que queres fazer? Perguntou ele simplesmente. A velha eu ter-se-ia sentido culpada, confessou Clara. Ter-se-ia sentido responsável. Teria feito a chamada. E a tu que está aqui agora? Incitou Nicolau suavemente. Clara olhou à sua volta na sua bela e pacífica casa. Depois pensou na estrutura que se erguia no museu. A eu que está aqui agora sabe que as segundas oportunidades são ganhas, não suplicadas, e que tu não podes construir um novo futuro sobre uma base podre. Ela sabia que não podia deixá-lo sem resposta. O silêncio para um homem como Diogo poderia ser mal interpretado como uma possibilidade. Ela precisava de enviar uma mensagem final e definitiva. No dia seguinte, ela foi a uma unidade de armazenamento, onde restavam algumas caixas da sua antiga vida. Ela encontrou o que procurava, um caderno de esboços encadernado em couro e gasto dos seus primeiros anos de casamento. As suas páginas estavam cheias dos seus primeiros designs brilhantes. Casas suburbanas inovadoras, centros comunitários, uma proposta ousada para uma biblioteca em balanço sobre um rio. Estes eram os sonhos que ela tinha partilhado com ele, os que ele tinha chamado condescendentemente de os seus pequenos projetos. Ela não escreveu uma carta. Ela simplesmente abriu o caderno de esboços num desenho detalhado de um átrio público cheio de luz, um design que era um claro antecessor do pátio central da ala da costa. Na parte inferior da página, com a sua caligrafia arquitetônica clara, ela escreveu apenas 7 palavras. Eu estive sempre a construir. Tu é que não conseguiste ver. Ela enviou o caderno de esboços para a morada dele, sem morada de remetente. Não foi um ato de vingança, mas sim um ato de verdade. Foi devolver-lhe a sua própria cegueira. Semanas depois, no seu insípido apartamento, Diogo recebeu o pacote, abriu-o e ficou a olhar para o caderno de esboços. Lentamente, ele virou as páginas. Cada desenho um testamento a um talento que ele tinha ignorado e ativamente rejeitado. Finalmente, ele viu-a, não como a sua esposa ou a sua ex-esposa, mas como a mulher brilhante que ela sempre tinha sido. Ele afundou-se no seu sofá, o caderno de esboços aberto no seu colo, e pela primeira vez não sentiu raiva nem autocompaixão. Ele sentiu o vasto e vazio peso da sua perda. Ele não só tinha perdido uma esposa, ele tinha deitado fora uma fortuna de um tipo diferente, um tesouro de talento e espírito. Ele tinha sido demasiado arrogante e demasiado tolo para o reconhecer, e ele soube com uma certeza que o gelou até aos ossos.
que ele passaria o resto da sua vida à sombra do mundo que ela estava a construir. E essa é a história de como uma noite de arrogância calculada levou a uma vida de justiça kármica. É um lembrete poderoso de que o teu valor nunca é determinado por quem tu deixas ou por quem te deixa. É determinado pelo que tu constróis dentro de ti mesmo. Diogo pensou que ele era o prémio, mas ele era apenas o preço que Clara teve de pagar pela sua própria liberdade. O seu triunfo final não foi entrar com um multimilionário, foi entrar como ela própria, poderosa e íntegra. Espero que esta versão em português tenha captado o espírito e a emoção da história original.